Sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos que fazem parte desse programa. Ao nosso pastor, pastor do campo, pastor Arnob, sua esposa, Deus abençoe tremendamente. A todos os irmãos que estão até esse exato momento nos ouvindo. Ao presbítero Stark Steto, Deus abençoe tremendamente. Sem perca de tempo, amados, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Uma palavra que o Senhor tem nos dado. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja tessalônica, capítulo 13 até o 17. Diz assim o texto sagrado: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dando sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim seremos para sempre com o Senhor. Esse texto que acabamos de ler é um texto um pouco conhecido da nossa igreja, mas eu quero tratar nessa manhã acerca do arrebatamento está chegando. Quando nós observamos a carta do apóstolo Paulo à igreja tessalônica, quando eu fui estudar acerca da igreja, eu pude perceber que o impacto gerado pela pregação de Paulo foi notório, foi tangível. A igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja gerada no útero do sofrimento, da perseguição. Ela nasceu no berço da perseguição, mas ela floresceu em um ambiente de hostilidade. Apóstolo Paulo, quando prega na igreja de Tessalonicense, na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele deixou um legado. O apóstolo Paulo apenas 3 sábados pregou na sinagoga, e o impacto gerado da pregação do apóstolo Paulo foi impactante, de modo que a igreja de Tessalonicense, ela estava crescendo, não só de falácias, mas também de poder, de testemunho vivo e eficaz. O impacto foi tremendo, de modo que a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicense, ele vai apresentar a igreja e vai dar testemunho do amor verdadeiro, do amor fraternal que a igreja de Tessalonicenses tinha. A igreja era nova,
a igreja tinha pouco tempo de fundada, porém o impacto que ela foi gerada, o apóstolo Paulo vai escrever e dizendo: que igreja maravilhosa, pois eu nem preciso me esforçar tanto, porque os frutos que eu preguei não foi infrutífero, pelo contrário, foi frutificados, e eu estou colhendo a igreja. A igreja era de novos convertidos, porém tinha uma maturidade da fé, tinha uma maturidade espiritual, pois o impacto da pregação que Paulo pregou foi gerado nos irmãos de Tessalonicenses, de modo que o apóstolo Paulo ele vai escrever a primeira carta, elogiando os irmãos, agradecendo os irmãos por permanecerem fiel à doutrina que o apóstolo Paulo tinha pregado. No capítulo 1, quando nós observamos, o apóstolo Paulo ele vai saudar dois irmãos, a qual tomava conta dos irmãos de Tessalonicenses. E ele vai saudar, primeiro, Timóteo, segundo, Silvano, que vem do grego Silas. E ele vai saudar os irmãos dizendo, dando graça sempre a Deus, e vos mencionando em vossas orações. Quando o apóstolo Paulo, ele se encontra com Timóteo, Timóteo vai descrever de forma notória o que os irmãos estavam fazendo e qual o impacto tinha sido gerado naquela igreja de Tessalonicenses. O impacto foi tremendo, porque os irmãos não só falavam, mas ele praticava aquilo que o apóstolo Paulo ele tinha ensinado para os irmãos. Porque o evangelho não é só de falácia, mas é de poder, é de graça, é de unção. Não adianta nós falarmos bonito, pregar bem, aonde o testemunho, o poder já tem passado longe. Não basta só falar, tem que praticar. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu vim com você e não foi só de falácias, mas eu estou praticando aquilo que eu ensinei. Porque o verdadeiro evangelho não é só de falar, mas é de praticar. Jesus nos ensinou a viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós estamos falando aqui no altar. Porque seria muito bom eu dizer aqui que é pecado e lá fora eu cometer. Seria muito bom aqui eu dizer que é errado e lá fora eu praticar. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para alguém: viva o evangelho praticando, não só de falácia, porque o evangelho é poder daquele que pratica. Não viva só o evangelho falando bonito, eloquente, mas viva o evangelho que você prega nas atitudes, nos testemunhos. O impacto, presbítero Starks, foi tão notório que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Tessalonicenses era exemplo para toda a Macedônia e a Acaia. E ele vai dizer, não só para essa região, mas para todas a região circunvizinha. Pois mesmo vocês deixaram os ídolos, vocês deixaram os deuses pagãos e vieram adorar o Deus verdadeiro. E o impacto de vocês que vieram do mundo, vocês gentios, foi um impacto tremendo, porque vocês estão vivendo o verdadeiro evangelho.
A Grécia era o mundo da prostituição, era o mundo do pecado, da idolatria, era o mundo da sexualidade. E mesmo assim a igreja estava dando testemunho de todos os irmãos que viviam na igreja de Tessalonicense. Foi tremendo quando o apóstolo Paulo ele vai escrever também como a igreja estava crescendo. Porém, toda igreja que cresce, ela tem os seus problemas. E o Timóteo vai descrever para Paulo dizendo que alguns irmãos da igreja de Tessalonicenses achava o apóstolo Paulo arrogante, de modo que o apóstolo Paulo ele vai exortar os irmãos dizendo: meus irmãos, de maneira alguma eu vim persuadir vocês, eu vim usurpar. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu amo vocês, porque eu amo estar aqui recebendo o carinho dos filhos. Por eu ser o apóstolo, por eu ser o pastor, eu poderia muito bem cobrar de vocês a minha manutenção, mas pelo contrário, eu não fiz isso. Eu fiz isso porque eu amo vocês. Eu fiz isso porque eu amo fazer a obra de Deus. E a igreja de Tessalonicense tinha alguns problemas. O primeiro deles, esse que eu falei agora, que muitos irmãos achavam que o apóstolo Paulo era ganancioso. Porém o apóstolo Paulo, ele vai exortar dizendo: de maneira nenhuma, todo esse esforço que eu estou fazendo é porque eu amo a obra de Deus, é porque eu amo estar perto de vocês. Mas muitos irmãos não entendiam. Muitos irmãos, eles deixava passar desapercebido esse ponto. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai escrever para os irmãos, dizendo: também jamais andamos buscar a glória de homens e nem de vós, embora pudéssemos, como enviado de Deus, exigir de vós a vossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhoso entre vós, a qual ama a carícia dos seus próprios filhos. Como eu falei, o apóstolo Paulo ele vai corrigir essas dúvidas que os irmãos de Tessalonicenses tinham. E ele vai dizer: poderia bem eu cobrar algo de vocês, poderia eu bem fazer usurpação de vocês, irmãos, mas porém eu não fiz isso, porque eu sei que o evangelho não é dinheiro, eu sei que o evangelho não é coisas que irá se passar, mas o evangelho de Deus para todos nós é poder, é graça, é unção. E eu fiz tudo isso porque eu amo vocês. E eu não precisei estar de bajulação com vocês, nem com ninguém, porque eu não preciso disso. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele vai dizer para os irmãos. O que eu acho interessante é que no versículo 9 do capítulo 2, a parte B vai dizer: não vivemos à custa de nenhum de vós, e vos proclamamos o evangelho. Ele vai corrigir esse erro que a igreja levantou contra o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo era ganancioso, usurpador. E ele vai dizer: de maneira nenhuma eu vivo à custa de vós.
Pelo contrário, nós estamos aqui proclamando o Evangelho de Deus, para que todo aquele que crê no Senhor viva e viva com abundância. Porque vocês mesmos são testemunha do Evangelho que eu tenho pregado aqui em Tessalonicense. Não é evangelho de homem, não é evangelho terreno, mas é evangelho de Deus para todo aquele que crê e receber a Jesus. E mais adiante o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: estamos intercedendo, irmãos, por todo vós que estão aqui na igreja de Tessalonicenses. Eu queria muito ver vocês, porém, por 2 vezes fui impedido por Satanás. O amor do apóstolo Paulo pela igreja era algo notório, algo tangível, porque ele não esperava a glória humana, porque o apóstolo Paulo, ele não esperava receber galardão humanos. E o apóstolo Paulo sabia que tudo aquilo que ele fizesse na terra, lá no céu ele iria receber o galardão do Todo-Poderoso. Por isso que ele se esforçava noite e dia, dia e noite, para pregar o evangelho genuíno e verdadeiro. No tempo atual, nós vivemos em um tempo que muito quer viver distorcendo a palavra de Deus. Muito no tempo atual quer a glória humana, quer ser o destaque, mas o Senhor, Ele não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para essas coisas, mas o Senhor nos chamou para o evangelho dEle, para a obra dEle. E Ele vai dizer que por 2 vezes tentou ir para a igreja de Tessalonicense, porém foi barrado por Satanás no caminho. E Ele vai dizer que estava alegre, que a esperança dele aumentou, por escutar que a igreja estava crescendo não só de números, mas de poder, de transformação da parte de Deus. Porque o evangelho é isso. O evangelho é transformação de vidas. O evangelho é mudança de caráter. Se não fosse assim, não adiantaríamos nós estarmos presentes nesse lugar, pregando aqui a palavra do Senhor. O evangelho é mudança de vida, é mudança radical. No capítulo 3, amados, o apóstolo Paulo, ele vai escrever novamente, trazendo uma boa notícia, e vai receber essa boa notícia transmitida por Timóteo. E quando o apóstolo Paulo envia Timóteo, o ministro do evangelho de Deus, e ele chega para o apóstolo Paulo e diz: foi por isso que já não me sinto possível continuar esperando. Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador provasse e se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo a boa notícia da vossa fé, do vosso amor, e ainda sempre guardai a grata lembrança de nós, desejando muito vê-lo, como aliás também nós vos outros. Versículo 7 diz assim: sim, irmãos, por isso
fomos consolados acerca da vossa esperança, apesar de toda a provação e tribulações, porque agora vimos se estáis firmado no Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava agradecendo os irmãos, porque o evangelho tinha chegado de forma impactante naquela região. E o apóstolo Paulo, ele vai ficar alegre, regozijado, porque o impacto gerado pela pregação dele foi notório. O impacto gerado pela pregação do apóstolo Paulo e de Timóteo foi tremendo. E ele vai agradecer, porque o fruto que ele tinha plantado já estava sendo colhido. E a igreja estava crescendo de forma notória e tangível. E ele vai agradecer, ele vai elogiar a maneira que os irmãos estavam vivendo. Como eu falei no início, não só de falácias, mas de poder e de testemunho verdadeiro. No capítulo 4, quando nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai fazer alguma exortação acerca do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai descrever um problema crônico a respeito do arrebatamento da igreja. Um dos pontos que os irmãos de Tessalonicenses acreditavam que quem morresse estaria em desvantagem na volta do Senhor. Porém, ele vai ratificar acerca do arrebatamento da igreja. No capítulo 4, ele vai exortar os irmãos acerca da sexualidade. Ele vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Ele vai exortar os irmãos para a santificação. A santificação é um processo de santidade. E só vai entrar no céu aquele que estiver santo, porque no céu não entra pecado, no céu não entra prostituição, no céu não entra qualquer outra coisa acerca do pecado. E ele vai exortar os irmãos acerca da sexualidade. E ele vai dizer: a santificação, e vos admoestais da prostituição. O apóstolo Paulo, ele vai exortar os irmãos acerca da prostituição. Como a Grécia era uma capital, a Grécia era o mundo a qual estava a imoralidade, era tão acentuado que a maioria dos oradores gregos vai dizer que os gregos tinham os prostitutas para fazer prazer e diários corpos de esposas para propiciar os filhos. Então, na Grécia, a imoralidade era algo normal, era algo comum. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai corrigir os irmãos acerca da prostituição. Ele vai dizer: sede santo, porque meu Pai, Ele é santo. E Deus, Ele não nos chamou para a prostituição, mas sim para a santificação de todos aqueles irmãos. E por fim, o apóstolo Paulo, ele vai exortar os irmãos acerca do amor fraternal. Ele vai dizer, no tocante ao amor fraternal, disso eu não necessito falar, porque o amor fraternal entre vós, irmãos, é algo notório,
O amor fraternal entre os irmãos é algo verdadeiro que tem acontecido. O amor fraternal entre vós é algo verdadeiro, é algo recíproco. Porque o amor não é só de falar, mas o amor é de praticar. Muitos de nós dizemos que amamos nossos irmãos, mas a conduta está longe de ser. Nessa manhã, o Senhor exorta para alguém: ame mais, se doe mais, porque o Senhor, Ele quer que você ame o seu próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele vai elogiar o amor que os irmãos têm um para com os outros. No tempo que vivemos, o amor é só de falar. No tempo que nós estamos vivendo, o amor só é de pronunciar, quando na verdade o amor está longe. Nessa manhã, o Espírito Santo, Ele quer de nós que nós amemos uns aos outros. Nessa manhã, o Espírito Santo, Ele quer que nós perdoemos mais. Nessa manhã, o Senhor, Ele quer que nós amemos de todo o coração. Chega de falar que ama e pelas costas começa a falar dos irmãos. Chega de falar que ama e por trás começa a falar coisas. Chega de amar só de falar. Nessa manhã o Senhor, Ele quer de você que você ame de todo o coração. Chega de falsidade, chega de mentira, porque nessa manhã o Senhor, Ele quer de você é compromisso com Ele e verdadeiro. Ame mais o seu próximo, porque o Senhor no Evangelho, Ele disse: novo mandamento vos dou, que ame o próximo como a si mesmo. O amor é um dos mandamentos de Deus para a sua igreja. Ame mais o seu próximo, porque o Senhor, Ele nos amou. Quando nós observamos o versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo, ele vai corrigir os irmãos acerca do arrebatamento da igreja. Mensagem sobre arrebatamento tem sido difícil. Mensagem sobre o fim tem sido algo escasso no nosso meio. Mas eu vim aqui nessa manhã trazer uma mensagem acerca do arrebatamento da igreja, trazendo a esperança do arrebatamento da igreja de Cristo. Quando nós observamos, o apóstolo Paulo, ele vai corrigir os irmãos acerca do arrebatamento da igreja. O que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses? Muitos irmãos acreditavam que quem estivesse morto estaria em desvantagem na volta de Jesus. Muitos irmãos acreditavam que quem morresse estaria em desvantagem acerca do arrebatamento da igreja. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai ratificar os irmãos acerca do fim, acerca do arrebatamento da igreja. E ele vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará consigo os que dormem em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: ainda mais declaramos acerca do arrebatamento. Ele vai dizer isso, os vivos. Nós que estivemos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum procederemos aqueles que dormem. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos: de maneira nenhuma sofreremos danos àqueles que morreram. Pelo contrário, no próximo versículo ele vai dizer que o primeiro ponto do arrebatamento, a palavra de ordem de Deus, quando o Senhor dá ordem para o próprio Deus votar. Observe no versículo 16, a parte A, que vai ser ordenada a palavra. O próprio Deus irá ordenar a volta de Cristo. O segundo ponto é que irá ressoar a voz do arcanjo. O arcanjo era um anjo principal, era um chefe dos anjos. Observe que o arcanjo irá tocar a trombeta de Deus e descerá do céu, e os mortos ressuscitarão primeiro. O primeiro ponto é que os mortos em Cristo, naquele grande dia, irão ressuscitar, de forma que todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar com a trombeta tocada. Nessa manhã, eu quero dizer para você que o arrebatamento da igreja é real. O arrebatamento da igreja está chegando. A trombeta a qualquer momento irá tocar. A trombeta a qualquer momento irá soar. Será que você está preparada para o encontro? Será que você está preparado para aquele grande encontro com Cristo? Será que você nessa manhã está preparado para o soar da trombeta? O céu é real, a trombeta vai tocar. Te prepara, ó igreja, porque o arrebatamento é real, e todos aqueles que tiverem comunhão vai subir para o encontro nas nuvens. Arrebatamento vem do latim raptus, que significa captura, tomada à força, sequestro. O arrebatamento não vai dar tempo para pedir perdão aos irmãos. A Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos. Não dá tempo de se reconciliar. O tempo é agora. A trombeta irá tocar quando não haverá mais tempo. Pede perdão hoje, libera perdão hoje, aceita Jesus hoje, porque a trombeta vai tocar. Te prepara, ó igreja. Te prepara, ó Israel, porque o que há de vir virá e não tardará. Grande e lindo é o que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa manhã. A trombeta tocada. Os mortos ressuscitarão primeiro. Será algo lindo. Será algo maravilhoso. Em 1 Coríntios diz que lá nós vamos se revestir de um corpo incorruptível. A morte, ela não vai vencer mais. Porque quando Jesus, ele morreu, ele venceu a morte. E a morte não tem poder sobre nós. E nós vivos seremos arrebatados. Será como um piscar de olhos. E por último, vai ser o grande encontro
Perdão. Vai ser um grande encontro do noivo com a noiva. Lá não vai ter mais choro. Lá não vai haver mais sofrimento. Lá não vai haver mais coisas difíceis. Aqui você pode estar chorando, mas lá no céu não vai ter mais choro. Lá não tem sofrimento. Lá só vai ser alegria. Lá só vai ser comunhão. Lá só vai ser santo. Lá vai ser o grande encontro com Jesus. Naquele grande dia, você vai chegar perto de Jesus e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena todo esse sofrimento. Valeu a pena toda essa angústia. Valeu a pena todo esse sofrimento que você tem passado. Valeu a pena tudo aquilo que você vem enfrentado. Valeu a pena toda a angústia. Valeu a pena, porque lá no céu o Senhor vai enxugar teu choro. Lá no céu o Senhor irá te abraçar. Lá no céu o Senhor vai te dar um abraço. Lá no céu você vai ter um encontro com Jesus. O céu é real. A trombeta irá tocar. O sofrimento irá acabar, porque o Senhor vai te encontrar nas nuvens. Vai ser algo lindo. Vai ser algo tremendo. Eu estou esperando a trombeta tocar. Se não for pela morte, vai ser no arrebatamento da igreja. Vai ser no arrebatamento da igreja. E esse momento está chegando, ó igreja. Espera só mais um pouco. Espera só mais um pouquinho, porque o Senhor irá ter um encontro contigo nas nuvens. O desespero, a angústia irá passar, porque o arrebatamento da igreja está chegando. Eu sei que não é uma mensagem de pular, de dar glória, mas é uma mensagem necessária para o tempo que vivemos. Muitos só querem pegar: receba carro, receba casa. Isso é bom, todos nós queremos, mas a mensagem do fim é necessária para que você venha criar esperança acerca do arrebatamento. Assim como o apóstolo Paulo, ele vai corrigir os irmãos acerca do arrebatamento, trazendo esperança para aqueles que não têm. Nessa manhã, eu vim trazer esperança para você acerca do arrebatamento. Arrebatamento esse que está chegando. A trombeta a qualquer momento irá tocar. Será que você está preparado? Será que você é aquelas loucas ou as nécias que guardaram o azeite e se prepararam para o arrebatamento? A qualquer momento pode tocar a trombeta. E nós que estivermos aqui temos que estar preparados. Temos que estarmos em vigilância, em santificação, porque o céu, ele é real. Nessa manhã, eu quero convidar você que ouviu a palavra do Senhor, essa reflexão acerca do arrebatamento. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, escreve aqui: eu aceito. Escreve: eu volto, porque iremos orar por você. Nesses poucos minutos que restam para terminar o programa Louvor e Palavra, venha tomar uma decisão, porque o céu é real. Chega de viver de qualquer jeito. Chega de viver de aparência. E o Senhor, Ele quer nessa manhã que você venha para os braços deles
dele, porque ele te aceita. Não importa como você esteja, venha. Nessa manhã o Senhor está dando força, recebe força. Recebe força para caminhar. Recebe esperança para prosseguir. Recebe força, recebe graça, recebe renovo da parte de Deus. Aonde você estiver, recebe graça da parte do Senhor. Recebe renovo, recebe o toque, recebe unção. Nessa manhã, recebe renovo da parte de Deus. Olha o Senhor operando na tua casa. Olha o Senhor com renovo no teu lar. Recebe da parte de Deus algo novo da parte dEle. Comece a adorar no teu lar. Comece a adorar porque o Senhor, Ele vai fazer. O Senhor me trouxe aqui, não foi em vão, porque Ele tem uma palavra ao seu coração. E a palavra foi pregada acerca do arrebatamento. Venha Cristo, porque Ele te chama para uma nova história. Ele quer te preparar para um grande encontro. Ele quer te preparar para o encontro nas nuvens. Venha Cristo nessa manhã. Venha Cristo, Ele está te chamando. O tempo está se passando e o Senhor, Ele vem te chamando para uma nova história. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero fazer uma oração final. E quero dizer que Deus abençoe a todos desse programa Louvor e Palavra. Você que tem uma petição, você que tem algo da parte de Deus para ser resolvido, pode pedir aqui, porque iremos orar. Pode pedir no chat, porque iremos apresentar. E eu creio, pelo poder que é o nome de Jesus, que eu estou vendo já o Senhor decretando algo na sua vida. Eu estou vendo o Senhor colocando aquilo que estava embaixo, o processo que estava embaixo. O Senhor está colocando em cima nessa manhã. Aquilo que estava enterrado, o Senhor está desenterrando e colocando em destaque. Eu não sei o que você vem pedindo, mas o Senhor coloca no meu coração que Ele está desenterrando algo que está enterrado. O Senhor está dando vitória para alguém nessa manhã. O Senhor está dando vitória, o Senhor está assinando o decreto. O Senhor está revogando causa, meu Deus. Te prepara porque a notícia vai chegar. A notícia vai chegar. E o Senhor está determinando algo hoje. O Senhor está determinando a sentença que muito tempo tu vem esperando. Mas o Senhor está te dando vitória. Receba a vitória da parte de Deus. Receba a vitória. Receba a vitória porque o Senhor está te dando hoje. O Senhor está decretando a tua vitória hoje. Não é do homem, vem da parte dele. E tu vai agradecer o que o Senhor tem determinado para a tua vida. Não queria falar isso hoje, mas o Senhor colocou no meu coração. Não queria falar isso, mas o Senhor, Ele me impeliu para falar isso aqui. Eu não posso sair daqui. Vamos orar em nome de Jesus e todos aqueles que estão pedindo oração. Você que quer aceitar Jesus, coloca aqui que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vamos orar por todos os irmãos que estão aqui pedindo. E eu creio que a sentença foi assinada nessa manhã. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, como Tu colocaste no meu coração. Eu sei que o arrebatamento da igreja é real e o encontro está chegado. Eu te peço, ó Pai, nessa manhã, todos aqueles irmãos e irmãs que colocaram com fé, escreveram a sua petição, Pai. Eu te peço, pelo poder que é o nome de Jesus,
vai operando agora, meu Pai. Vai assinando causas impossíveis, vai libertando, vai curando todo câncer, todo mal, todo caroço. Bate em retirada agora pelo poder que há no teu nome, meu Pai. Senhor, te peço por aqueles que estão desempregados, meu Pai, vem abrir a porta fechada, escancar a porta nessa manhã, Pai. Senhor da glória, eu creio que Tu não mudaste. Tu é o mesmo que operou no passado e opera no tempo atual. Deus, opera agora, meu Pai. Vai libertando, vai renovando, Senhor. Vai tocando pelo poder que há no Teu nome. Liberta, cura, salva, transforma. Meu Pai, assina a sentença hoje. Assina o decreto hoje. Assina a vitória hoje. Recebe a vitória da parte de Deus vindo em tua direção. O ano não vai acabar desse jeito, porque o Senhor está liberando hoje algo tremendo, algo extraordinário. Recebe, 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 recebe da parte de Deus algo notório, algo tangível, algo extraordinário da parte de Deus. A porta que está fechada nessa manhã, o Senhor começa a abrir. A porta que está trancada com vários cadeados, o Senhor começa a quebrar. E nessa semana, por essa semana, o Senhor, Ele irá abrir uma porta para alguém. Por essa semana, o Senhor irá entregar algo na mão de alguém. Tu vem indagado ao Senhor, pedindo resposta. E nessa manhã o Senhor está te dizendo: não se preocupa, porque eu estou no negócio. E agindo eu, quem impedirá? Recebe o alívio, recebe a paz, recebe o descanso, porque o Senhor irá fazer algo tremendo. Deus abençoe a todos os irmãos e a todos os ouvintes. E a vitória é sua, em nome de Jesus.